Olá, eu sou Giovanni Santos e venho trazer para você o podcast Além da Marca. Sou jornalista e especialista em cultura corporativa. Aqui a gente vai estar comigo dividindo esse host, a minha colega Mércia Araújo, que é jornalista e especialista em marketing também. A ideia desse podcast é trazer esse universo que permeia o modelo de gestão de dentro das empresas. Se para você é interessante o tema cultura organizacional, fica aqui com a gente que você vai saber um pouco mais sobre esse universo. Seja bem-vinda, Mércia. Obrigada, Giovanni. Fico muito feliz e honrada em estar dividindo o nosso podcast aqui com você. Muito obrigada pela parceria, tá? E é um tema que você que está assistindo aí de casa merece prestar atenção, mas antes vou fazer um pedido muito especial. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo. É um tema que também merece ser compartilhado aí com seus amigos empreendedores do WhatsApp. E agora a gente já vai começar o nosso podcast, mas antes, Giovanni tem um recado especial sobre os nossos parceiros. E os nossos apoiadores nessa jornada de disseminação do conhecimento são Grafgus, Sturdat Construtora, Naturágua por meio da sua água premium, Expert Automotive, a sua melhor revenda de veículos em Fortaleza, Movere, móveis corporativos, Figueiredo Correia, escritório de advogados associados e FrontSys, sistemas de tecnologia em gestão. E o que é cultura corporativa? É o conjunto de valores e o propósito daquela empresa. Não é, Mércia? Exatamente, como é importante, né? E o mais legal disso é que, independente do tamanho da empresa, é muito importante incorporar a cultura dentro dela. Mas o que significa isso, Giovanni? Fala aí pra gente. Ela extrapola o DNA do próprio empresário. No primeiro momento, é claro que essa cultura vai estar atrelada aos seus valores, aos seus princípios. Mas como um organismo vivo, uma sociedade profissionalmente constituída, ele vai formando a sua própria personalidade. Às vezes a gente não se atenta para isso, mas naturalmente ela vai construindo seus próprios valores com o passar do tempo. Muitas vezes as empresas negligenciam esse olhar para a cultura, para como modelo, para como aquela sociedade construída profissionalmente vai se desenvolvendo. Mas a gente precisa entender que ela é tão importante quanto a área de vendas. E aí, Mércia, me fala uma coisa. Como você vê o marketing nesse processo de desenvolvimento de um negócio? Como uma ferramenta fundamental. As pessoas não têm noção como o endomarketing faz uma diferença muito grande dentro da empresa. E aí você pode estar me perguntando, mas Mércia, o que é endomarketing, né? Endo é interno e marketing é estratégia. Então, quais são as estratégias internas de marketing que vão estar dentro da sua empresa para que essa cultura entre todos os colaboradores estejam ali todo mundo unido e vestindo a mesma camisa, né? Então, muitas vezes, Giovanni, o que é que eu percebo? Que eu chego num ambiente, até mesmo numa empresa de 20 funcionários, e eu vou dar aqui um exemplo de uma clínica de estética que eu frequento, sabe? Eu percebo, assim, um atendimento muito uniforme da recepcionista, da moça que faz a massagem, da moça do café. E por trás disso, com certeza tem um endomarketing forte. E me faz me sentir agradável naquele ambiente e eu continuar frequentando aquele espaço. Olha só como é importante. Perfeito, perfeito. A gente está numa fase de mudança de gerações. Muito se fala na geração Z. E que a geração Z não é um problema. Na verdade, os negócios precisam se moldar para atender às necessidades daquela novo tipo de cidadão. Hoje, na década de 80, a gente tinha muito do compra e batom, da imposição das marcas. Quando ela decidia como ela queria que você enxergasse enquanto cidadão, enquanto consumidor. E hoje não cabe mais isso. As pessoas querem que você, enquanto empresa, dê substâncias, dê informações para que ela molde, para que ela perceba a sua empresa de algum modo. Então, um site claro com os princípios, valores, com os projetos sociais, com os trabalhos que são feitos para os colaboradores, é de suma importância. É assim que as pessoas vão se sentir conectadas. Porque toda vez que ela tiver direito ou oportunidade de não atrelar uma compra apenas a preço baixo, ela vai querer se conectar com a tua marca.
muito além daquele produto. E isso faz parte desse processo de fidelização. Você falou muito bem sobre a questão da importância dessa comunicação interna por meio do endomarketing. A gente na cultura, para você aí que está nos ouvindo, a gente tem 3 fases. Na cultura se fala muito sobre a cultura organizacional, que é o relacionamento interpessoal dentro da organização. Mas este é apenas um ponto. Existe a cultura organizacional, existe a cultura de vendas e a cultura de inovação. A cultura de vendas, Mércia, é todo colaborador entender que ele é responsável, a boa atuação dele é responsável pela conquista daquele salário, daquela remuneração no final do mês. Não é apenas trocar hora por remuneração, mas se sentir ou ter a responsabilidade que faz parte de algo maior. Que o sucesso e a longevidade daquela empresa está relacionado à maneira como você se dedica, como você se entrega. E a outra é a cultura de inovação. Muito se pensa que cultura de inovação é só algo disruptivo. Disruptivo que é aquilo que vai mudar o mercado, mas não obrigatoriamente. Você melhorar como você faz o seu dia a dia para que ele se torne menos pesado para você, por exemplo, isso é inovação. Melhorar a experiência do cliente, que você falou com o exemplo da clínica, isso é inovação. Se o colaborador, se a metodologia da empresa for forjada para que se cuide sempre desses 3 momentos, 3 pilares, organizacional, inovação e vendas, é bem provável que você, enquanto cidadão, vai ter essa percepção contínua de estar sendo agradado, que é o chamado experiência do cliente, né? Quando a gente pega essa cultura e entende que ela precisa se trabalhar diuturnamente, extrapola o cuidar dos colaboradores, mas fazer com que os fornecedores entendam que eles fazem parte do negócio, que os colaboradores internos entendam que a relação com esses fornecedores precisa ser amigável e que eles precisam fazer parte dos processos, por exemplo, de treinamento, de ter uma escuta ativa para entender como o teu cliente ele está recebendo o teu produto, como ele está chegando lá na ponta, né? Como muitas vezes as empresas têm colaboradores terceirizados, que são excluídos das relações. Normalmente é o pessoal de serviços gerais que fica ali, mas não participa de uma reunião, não participa de um treinamento, não participa de um momento de confraternização como festa de final do ano. E isso não cabe nesse cenário atual do modelo de gestão das empresas, porque todos eles são engrenagens importantes para a construção daquele negócio, para a perenidade, para que ele consiga se posicionar melhor perante o mercado que atua. Porque muitas vezes, pensa comigo, o profissional é terceirizado, ele começa a atuar naquela empresa, independente do cargo ou da função, e ele se encanta por aquela área de atuação. Ele pode muitas vezes ser capacitado e ser assimilado por aquela empresa, deixando a empresa terceirizada que estava, porque ele pode ser um valor. E por isso, Messi, processos seletivos focado mais em valores do que em parte técnica é de suma importância para as empresas no dia de hoje. Com certeza, Giovanni, você explanou muito bem toda essa situação. E o que eu mais percebo também é a questão fundamental, que na minha opinião é a cereja do bolo, que os líderes eles precisam vestir também a camisa da empresa ao ponto de mostrar toda essa cultura para os seus funcionários, colaboradores, né? Então, se muito fala em criatividade, por exemplo, mas vai existir um líder de uma empresa que ele vai podar os seus colaboradores, não vai deixar a criatividade fluir. Então, fica aí uma divergência. Como é que eu falo de criatividade e não deixo os meus funcionários serem criativos no seu processo? E aí, por isso que eu falo, né? O topo vem da liderança, a liderança é o exemplo, né? E a partir desse exemplo, os colaboradores conseguem também vestir a camisa da empresa e sentir parte desse ecossistema, né? Então, e como é, né, Giovanni, que todo esse ecossistema se desenvolve através do endomarketing, né? É muito importante colocar profissionais do marketing
dentro da empresa para se gerar toda essa cultura e ampliar mesmo a cabeça primeiro dos líderes, dos colaboradores, para que haja esse movimento dentro da empresa. Então, eu já fui ligada anteriormente, né, bem no comecinho da minha carreira, por uma multinacional. Passei 7 anos. E lá a gente tinha muito treinamento, sabe? Treinamentos que na época, como eu era muito novinha, eu nem entendia o porquê. Agora, depois do marketing, que eu vim entender. Mércia, faz muito sentido o que você está falando, porque quando você traz a questão da liderança, tudo começa na autogestão. É de fato. As pessoas precisam entender que aquelas regras, que aquele novo modelo, ele é respeitado também pelos líderes da empresa. A gente está cada vez nessa mudança de geração, saindo de um modelo de gestão mais pragmático, que era de comando e controle, para um modelo de gestão participativo, onde as pessoas precisam sentir que fazem parte de algo. E como é que elas fazem isso? Por meio da comunicação, do endomarketing, que elas vão ter clareza e entendimento sobre aquilo que elas passaram a participar ou aquele objetivo que elas pretendem alcançar. E os líderes imediatos, muitas vezes, acabam sendo o grande risco, porque tem medo de ser ofuscado por aquele colaborador e ele não entende que o papel dele não é disputar vendas, não é disputar um trabalho técnico com excelência com aquele colaborador dele, mas é motivar com que aquele colaborador dele entregue cada vez melhor. E esse processo de comunicação que você falou, esse processo de treinamento das pessoas é de suma importância para que se alcance a médio e longo prazo esses objetivos. Não é algo fácil, não é algo rápido, é algo que precisa ser feito constantemente para que se fortaleça ou se aperfeiçoe com o tempo essa cultura dentro da empresa estabelecida. Porque só com essa consistência é porque ela vai ser percebida posteriormente pelo público-alvo, pelo cidadão que adquire, que acompanha aquela empresa por meio das redes sociais. Mércia, me fala um exemplo de boa prática, né, que a gente pode estar falando para quem está nos assistindo, de como conduzir essa comunicação, esse endomarketing dentro da empresa. Então, você fala em relação às ferramentas, não é isso? Sim. O newsletter, por exemplo, ele é muito importante, que são os e-mails, né, que os colaboradores recebem para justamente estar passando essa cultura da empresa, o que está acontecendo dentro da empresa, né? As redes sociais internas, eu já, agora trazendo mais uma vez como exemplo em uma outra empresa ligada ao governo, que eu já trabalhei também, a gente tinha a nossa rede social interna, nossos murais. Então, a gente percebia um movimento entre nós. É muito engraçado, Giovanni, eu trazer essa minha vivência, porque eu me percebia ali dentro daquela comunidade. Tanto que, na época que eu saí da empresa, eu fiquei um pouco chateada. Os eventos corporativos também, né, que são eventos que vão colocar ali treinamentos, palestras, passando os valores e os propósitos da empresa, também traz essa questão, essa sensação de estar as pessoas vestindo a mesma camisa. Eu acho isso muito importante, sabe? Acredito muito nesse tema que a gente está trazendo hoje, porque as pessoas elas se sentem mais felizes e agradáveis indo para aquele ambiente corporativo. Por que não? Porque o trabalho da segunda-feira precisa ser chato. Eu não vejo dessa maneira, até por experiência própria. Uma, porque eu já trabalhei nessas empresas, e outra, como marketing, eu posso estar ajudando a implementar dentro das empresas do endomarketing. Perfeito. Essa responsabilidade da segunda-feira não chata também é da empresa, do empregador. Muito se fala no onboard. O que é um onboard? É a chegada daquele novo colaborador na empresa. Normalmente é um treinamento, e quando acontece, né, muitas vezes ele é jogado na empresa e vai ter que se assimilar e vai ter que se adaptar. E aí muitas vezes vem aquela frase eu pensei que era muito diferente o dia a dia. Porque precisa ter um processo de aproximação daquele indivíduo que tem seus hábitos e vícios de outras relações profissionais para aquele novo cenário que ele está inserido.
Então, o processo de acompanhamento, chamado onboard, é preciso que ele aconteça não apenas em meio-dia, em 4 horas ou em 8 horas, que seria um expediente, mas que exista uma jornada de 1 mês, 2 ou 3 meses, em que ele vá sendo acompanhado, às vezes por um padrinho. Muitas empresas têm um padrinho em que ele acompanha, mostra a rotina diária dos processos, para que ele vá se aproximando e que se torne leve, né? Para que não aconteça no futuro ou rapidamente essa questão que você falou da segunda-feira dolorosa. As empresas precisam entender que essa jornada de construção da cultura não é apenas fazer o código de ética, mas é fazer com que ele seja respeitado por todos, até mesmo a alta gestão. Não é só ter documentos e comentários no dia a dia sobre as políticas, mas é preciso fazer com que as pessoas conversem sobre elas, que eles vivenciem experiências para que com isso eles consigam se desenvolver enquanto seres humanos e, consequentemente, se desenvolver como colaborador. Porque esse desenvolvimento pessoal e profissional, ele é atrelado, é uma consequência da maneira como a gente conduz as relações dentro do negócio. E, Mércia, para você, qual a importância de um ambiente saudável dentro da empresa? Total, o Giovanni. Como eu já falei aqui, né? A minha carreira profissional iniciou na CLT. Como é importante, na época, eu me senti inserida nesse meio, com aquelas pessoas, entender a minha importância ali, entender que eu fazia parte de um processo, que eu era valorizada por isso. E mais, Giovanni, olha só como é importante essa informação. Eu já fiquei numa empresa durante 5 anos, né? E o que vale mais? O que se torna gasto, vamos dizer assim? Você implementar o endomarketing na empresa ou você ter uma grande rotatividade dos funcionários. É chamado turnover, né? Exatamente. Então, é muito melhor você inserir essa cultura, contratar uma equipe de marketing e manter aquele funcionário ali ativo, produzindo durante muito tempo, ou você levar da maneira que você acha, e você que é líder aí da sua empresa, mas tem uma grande rotatividade porque não ficam as claras, não tem estratégia, as pessoas estão ali batendo ponto, desanimadas, sabe? Então, olha a importância dessa ferramenta. Eu queria muito, Giovanni, eu quero muito que esse nosso podcast dê esse caminho como uma forma das pessoas acender uma luzinha e dizer assim, o que eles estão falando faz sentido, vou me aprofundar para colocar isso na minha empresa e gostaria muito de deixar essa mensagem aqui. Essa é a mensagem central do podcast. Fazer com que os líderes, que os empresários pensem, revejam e olhem para dentro dos seus negócios, né? Você tocou num ponto muito importante, que é o custo financeiro da troca contínua de colaboradores. E esse turnover que a Mércia citou, ele está muito relacionado à maneira como a cultura é estabelecida dentro da empresa. Processos seletivos mais assertivos, mais focado em valores do que parte técnica, porque a parte técnica você desenvolve. Mas uma pessoa desalinhada com os teus princípios, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto dono de empresa, é muito difícil você moldar um indivíduo na sua intimidade. É mais fácil você capacitá-lo com a ferramenta técnica. A gente sabe que muitas profissões isso não é possível, mas tenha você que está nos assistindo em mente. Sempre que possível, construa processos seletivos mais focados nos valores que você entende que são pertinentes ao teu negócio. Porque a parte técnica você é capaz de desenvolver com o tempo. E isso vai repercutir num ponto sensível do negócio, que é o custo operacional, né? Então, quanto menos você tiver que trocar pessoas nessa jornada de trabalho, você vai estar economizando dinheiro, você vai estar não colocando em risco o teu orçamento financeiro daquele ano e, consequentemente, você vai estar dando vazão aos projetos, porque as pessoas não precisarão ser continuamente treinadas. Elas estarão sendo desenvolvidas de fato dentro do teu negócio.
Agora, muito a gente conversou, Mércia, sobre olhando para dentro. E como você vê o papel do marketing para fora? Como a empresa que está melhorando isso, ou que tem uma cultura forte, como é que ela pode fazer para fazer com que isso chegue ao cidadão, ao seu cliente? Exatamente. Hoje, mais do que nunca, né, são as redes sociais. Aqui no Brasil se usa muito o Instagram, mas também, no caso, o YouTube, TikTok, né? O WhatsApp também. Então, as redes sociais estão aí, uma ferramenta gratuita, porque eu sempre falo dessa maneira, porque as pequenas empresas, né, às vezes têm uma grande dificuldade financeira de divulgar aí num grande marketing, um marketing que seja mais caro, não precisa disso. Então, as redes sociais vai ser a ferramenta ideal no momento agora para colocar esse desenvolvimento, mostrar os valores, os propósitos da empresa através das redes sociais. Então, a rede social é muito importante para atingir o público. Perfeito. E eu acho que complementando isso que você falou, Mércia, na página de vagas, da disponibilidade de vagas das empresas, o RH acho que também pode fazer isso. Pode ali colocar para a pessoa que está se inscrevendo, não é? Os valores, os princípios, as boas práticas. Tem um projeto social dentro da empresa. Para que aquela pessoa que está indo concorrer, que ela consiga perceber mais ou menos o universo que ela está passando a fazer parte. O que você acha disso? Totalmente. O RH é uma porta de entrada, né? Quando a gente vai ali pleitear uma vaga, normalmente primeiro chegamos primeiro ao RH. Agora, ultimamente, eles falam com os futuros colaboradores pelo WhatsApp e você ali vê o dia, o horário e tudo mais. E no momento que você está ali entrevistando já o candidato, numa primeira fase da seleção, eu acho muito importante deixar muito claro a questão dos valores, do propósito, o que a empresa agrega à sociedade, o que você pode agregar à sociedade. Então, o RH também é essa porta de entrada com os colaboradores e com o público também, né? Perfeito. Não ter medo de falar um pouco de como você vive no teu dia a dia enquanto negócio. É claro que nem tudo vai ser exposto, mas você precisa dar subsídios para que o cidadão possa formar sua opinião sobre a tua empresa na decisão de compra. Ainda mais no universo que a gente vive hoje da concorrência indireta. Hoje, com o advento da internet, todo mundo concorre com todo mundo. Todo mundo concorre por atenção. Isso. E como é que você não vai dar informações e quer que aquela pessoa tenha atenção para com o teu negócio? Mas eu mexo com empresas B2B. O que são empresas B2B para que você está aí nos assistindo? Empresa que vende para outra empresa e não para o cidadão. Mesmo nessas relações, é preciso se ganhar a confiança. Porque ninguém vai querer uma marca maior, como ela falou das pequenas empresas. Nenhuma marca grande, ela vai querer o seu nome atrelado a uma outra empresa menor que ela não conhece. Ela precisa daquele produto que está sendo fornecido, é bem verdade. Mas é necessário que ela conheça minimamente, que ela confie no trabalho que você faz. Que você contrate seus colaboradores, que não tem trabalho... Eu estou sendo extremo, porque é assim que eles pensam. Que não se não tenha trabalho escravo, né? Que você tenha relação boa fiscal e com os governos, para que isso não transborde, porque existe algo na legislação trabalhista hoje que é a responsabilidade compartilhada. Então, quanto menos tua empresa, a empresa que vai te contratar tenha desconfiança, mais fácil você estar bem posicionado pelo mercado que você atua. Por exemplo, trabalhar com empresas privadas não obrigatoriamente precisa ter um edital para você participar. Mas tem o mesmo raciocínio. Quando você tenta trabalhar com a esfera pública, a gente faz uma investigação. Só que a privada não vai fazer essa investigação. Então tenha a consciência de que você precisa dar informações naturalmente para que ele forme uma opinião sobre o teu negócio e sim, ele decida contratar a tua empresa.
A relação comercial de valor de produto ou de unidade é uma consequência. Primeiro você tem que ganhar a atenção dele. E você vai ganhar essa atenção quando você se comunica melhor, como a gente tem falado sobre todo momento aqui desse nosso podcast. Se você for pensar que quando você vende um produto para um órgão público, você precisa, por meio de um edital, demonstrar a tua capacidade técnica e a capacidade lícita do teu negócio. Pense que quando você for tratar com a esfera privada, que você não precisa fazer isso, é bem verdade. Mas que você comunique naturalmente isso por meio das suas redes sociais, como a Mércia bem falou, para que ele ganhe confiança sobre o teu produto. A relação financeira de valor unitário do produto ou algo relacionado a isso é uma consequência dessa confiança. Ele só vai te pedir um orçamento se ele minimamente confiar na tua empresa. Não é isso, Mércia? Exatamente. Como esse tema, ele é importante, né, Geovânio? E nesse caso, eu vou deixar aqui para você que acompanhou o nosso podcast, deixar também o seu comentário, a sua contribuição aqui, né, nos nossos comentários aqui do vídeo. Fazer uma pergunta também. Muito bem pensado, muito bem. Né? Então, eu e Geovânio, a gente vai estar com o maior prazer do mundo lhe respondendo, tá? Compartilhar mais uma vez aí esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, os seus amigos empreendedores, né? E deixar também um tema aí de um próximo vídeo, também coloca aí nos comentários, tá? Porque é algo que é só uma pontinha aqui, né? De algo que poderia a gente passar 4 horas nesse podcast, né, Geovânio? Perfeito. Modelo de gestão é uma coisa muito ampla e a gente com certeza vai trazer muitos exemplos, muitos insights com outros empresários e empreendedores que vão trazer sua visão sobre essa cultura dentro dos seus próprios negócios e como eles buscam impactar na sociedade em que aquele negócio está inserido. Porque independente daquela comunidade no entorno da tua empresa consumir ou não teu produto, você é responsável por colaborar para o desenvolvimento daquela região. Não só desenvolvendo por meio de oportunidades de trabalho, mas impactando de fato, colaborando para o desenvolvimento daquela localidade. Pense bem nisso. E muito obrigado, Mércia. Obrigado você que está nos assistindo. Obrigada, Geovânio. Agradeço demais dividir essa mesa com você, esse podcast, esse espaço. Estou muito honrada, muito feliz. Passou muito rápido, né? E é isso. Eu quero só agradecer, estou muito feliz. Podcast Além da Marca. Eu acho que você já entendeu que esse nome é algo muito sugestivo, que é além mesmo da marca. Como é que está por trás aí da sua empresa e você vê todos o viés e tudo que faz parte da marca, da sua marca. Conte comigo e com o Geovânio. Perfeito, Mércia. Obrigado e até o próximo episódio.